Bom dia, boa tarde, boa noite, meus colegas. Nós vamos dar sequência em nossas aulas de hidráulica e dessa vez nós vamos entrar em outro assunto agora, que é relativamente às questões de tubulações, né? Tubulações, como é que funciona a hidráulica de tubulações, os regimes que ocorrem de escoamento nas tubulações, não de modo geral, mas agora nas tubulações, as tubulações comerciais, o emprego das tubulações, conduto forçado, conduto livre, redes de distribuição, canais, enfim, nós vamos trabalhar canais, no caso de seção circular, né, dentro de tubulações, que é de PVC, que é de concreto. Então, nós vamos discutir a hidráulica envolvida por trás de todo o processo de fluxo hidráulico dentro das canalizações, né? Então, vamos começar hoje, e aí nós vamos dando sequência até fecharmos, esgotarmos o material disponível na nossa ementa que se requer de nós, né? A compreensão para, no futuro, nas disciplinas pertinentes, nós sermos capazes de, empregando essa hidráulica, ou seja, fazendo a aplicação, a hidráulica aplicada, realizarmos a concepção e dimensionamento e projeto de sistemas de abastecimento de água, de sistemas de drenagem pluvial, de sistemas de esgotamento sanitário e instalações hidrossanitárias de um modo geral. Então, a hidráulica aí das tubulações a gente vai discutir hoje, e é bom que nós entendermos que trataremos da seção circular, e nós vamos só, né, lembrar um pouco do que nós aprendemos como forma de introdução, mas como é que funciona, então, o funcionamento, forma como a coisa acontece, né, o fluxo hidráulico acontece na seção circular, né? Então, de verdade, a gente está batendo bastante nesse martelo de que a seção circular, né, o escoamento de um modo geral, e na seção circular em particular, é um processo irreversível de transformação de parte daquela energia que tem nas suas três formas de aparecimento em calor. Nós temos na equação de Bernoulli, considerando a conservação de energia, nós temos o aparecimento no segundo membro da equação, o fator HF. Lembra? HF, que é a perda de carga, o head loss, né? Que nós vamos perdendo à medida em que vai acontecendo o fluxo na seção por gravidade. Nós verificamos que nós vamos perdendo a carga através do cálculo do desnível geométrico, né, existente entre um ponto mais alto, a montante, e um ponto mais baixo, a jusante, no sentido do fluxo. Nós vamos perdendo, nós vimos que a perda de carga ocorre igual à declividade do trecho, né, no escoamento livre, de conduto livre. Então, nós temos essas perdas, e essas perdas em função da rugosidade do tubo, em função da própria viscosidade do líquido fluindo dentro de um tubo com diferentes rugosidades, tudo isso vai provocar a perda de energia na forma de calor. Lembrando isso, dentro do conduto fluindo, né, o líquido em seção circular, nós temos as tensões cisalhantes, que na verdade ocorrem entre camadas adjacentes de líquido. Então, imagine as linhas de vetores de velocidade ou as linhas de fluxo em um escoamento laminar, né? Lembra lá o número de Reynolds, né? O número de Reynolds ali menor do que 2.000. Então, 2.000, 2.300, 2.400, dependendo do experimento do autor e da tabela, mas fica ali em torno dessa ordem de grandeza, 2 vezes 10 a terceira. Você tem o escoamento laminar, e nesse contexto você lembra que as camadas são paralelas. Então, agora, visualize, é importante, talvez até melhor do que uma figura, mas visualize, coloque na sua tela mental, certo? O fluxo hidráulico fluindo, né, da direção da esquerda para a direita, e imagine esse fluxo como se ele tivesse múltiplas camadas. Você está olhando o tubo de lado, então você vê múltiplas camadas paralelas. Aí você bota agora na sua mente o tubo de frente, e você vê um bocado de pontinhos ali, né, no sentido entrando para frente do tubo. Você está aqui, o tubo está na sua frente, você vê os pontinhos. Por que os pontinhos? Porque são várias setazinhas que estão voltadas lá para frente. Você está vendo só o rabozinho da seta atrás, são os pontinhos. Você vai perceber que entre as camadas adjacentes do líquido, evidentemente, é como se fosse uma corrente próxima da outra. E você vai
convir comigo que por conta exatamente da tensão cisalhante que ocorre, né? O cisalhamento ocorre nesse sentido, no sentido de uma coisa arranhar na outra, de uma coisa puxar em direções diametralmente opostas, né? A tensão. E aqui, ó, no contato deste material com este outro material, eu tenho aqui uma tensão cisalhante. Então, dá para perceber, né, olhando o nosso fluxo hidráulico da esquerda para a direita, que as tensões cisalhantes vão ter uma tendência a ocorrer muito maiores no contato líquido-parede do tubo, certo? Então, essas camadas adjacentes do líquido entre si têm as suas velocidades diferentes e tensões cisalhantes, mas também nós temos elas tanto maiores quanto mais próximo forem essas camadas de líquido, esse filme infinitesimal de líquido próximo à parede do tubo. Por duas razões. Lembra? De novo, acabei de falar. Rugosidade do material, que aí é o coeficiente de atrito que nós vimos já na aula passada, né, a equação de Darcy, etc. Você tem o aparecimento do Fzinho lá, que nós encontramos lá no diagrama de Moody, e vocês já tiveram oportunidade de vê-lo, de ver como é que ele funciona. E também, além disso, você tem a viscosidade do líquido. Quanto mais viscoso o líquido, então maior vai ser essa tensão aqui. Então, parte da energia para a criação, desenvolvimento e colapso de vórtices vão acontecendo ali, né? Você tem essa energia que vai se perdendo na forma de calor e essa energia que vai se perdendo por conta do aparecimento dessas tensões cisalhantes, que vamos usar assim o termo, frear o líquido naquelas proximidades da interface material líquido, material sólido da parede do tubo e entre camadas do próprio líquido. E parte dessa energia também é perdida para que, quando ocorre, e aí isso já é no escoamento turbulento, ok? No escoamento turbulento, lembra, já não é mais aquela organização em paralelo, em fila, fluxo, né, laminar. Agora é um pouco caótico o movimento das partículas em direções aí diferentes, aleatórias até, previsíveis até certo ponto, e dependendo das condições, você pode fazer modelagem disso e prever mais ou menos a tendência geral do movimento dessas partículas. Tem até fotos, você deve lembrar que eu coloquei um 3D, uma modelagem da passagem do fluido num registro de gaveta, e a gente vê as linhas, né, se caotizando, vamos neologizar, né? Vamos inventar esse verbo, né? Você cria uma situação caótica de fluxo naquela região, depois a tendência é ir se organizando, passa por uma transição, que é aquele regime transicional, né? E volta ao regime laminar, né? Na frente, claro, se o número de Reynolds lá na frente ainda estiver menor do que 2.000, 2.300. Bom, então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem também que parte dessa energia na seção circular vai se perdendo tanto para a criação, para o desenvolvimento e cessação de existência de vórtices. Então, vórtices é aquele tipo de círculo, de movimento circular do líquido, com tendência a um afunilamento no eixo, né, central, e fazendo o fluxo andar em direções diferentes daquela original. Então, a original é que vinha paralelo e daí a pouco começa a girar, e a tendência do líquido é criar uma componente que faz ele descer na direção de uma convergência. Nós temos literalmente um funil de líquido, né? Então, a energia necessária para a criação desse movimento e colapso desses vórtices vem de lá de uma daquelas três parcelas das energias que foram, de algum modo, se perdendo ao longo do fluxo da canalização. Okay? Então, eu tenho perdas na forma de calor, perdas por presença de tensão de cisalhante entre as camadas adjacentes de líquido, e também na interface líquido com o material, e agora também lembre-se do movimento do vórtice, do funil. Na verdade, são vários vórtices que podem acontecer caoticamente, se desenvolvendo e depois colapsando, voltando ao regime transicional e aí fluindo com tranquilidade, se o escoamento voltar a ser laminar, né?
Então, aí eu tenho aquele processo que eu acabei de referir, no escoamento transicional, quando eu tenho ao mesmo tempo ali o processo ocorrendo turbulento ainda e voltando a laminar, ou ainda ele tendo características do laminar, porém agora também já começando a se caotizar, como eu criei esse verbo agora doido, né? Começando a criar condições onde se observa uma dispersão aleatória, estocástica das partículas do líquido. Nós temos aqui o escoamento turbulento, né? Quando o número de Reynolds, como é que eu esqueci agora? Número de Reynolds maior do que quanto? Quanto aí? Não? 4.000, 4.300, né? Dependendo do autor, mas você tem ali aquele valor da ordem de grandeza 4 vezes 10 a terceira, e aí você tem aquele momento da dissipação de energia, que é o transicional, né? Na seção circular, portanto, nós temos a questão desse processo ser instável, né? Esse processo de parte da energia que vai se perdendo com calor e todas essas transições. Nós temos uma estreita faixa do número de Reynolds, no caso, para o movimento transicional também. Primeiro que o movimento realmente estabelecido, ou ele é laminar, ou ele é turbulento. No transicional, nós temos essa faixa muito estreita, razão pela qual, na seção circular, nessa faixa transicional, você tem uma instabilidade, porque a coisa, afinal de contas, a laminar ou turbulenta, a coisa está passando por um regime de transformação e, evidentemente, nós não temos como estabelecer ali nenhum lado, laminar, nem o outro, turbulento. Daí a instabilidade e, é claro, isso limitado àquela estreita faixa de número de Reynolds, né? Do ponto de vista nosso, né, e aqui, quem for se tornar um Reisem Williams da hidráulica aí, amém, vá lá, Deus te abençoe e te proteja, né? Dedique-se aí à pesquisa científica, né, ou à hidráulica aplicada. Mas para nós, engenheiros, cá na ponta, no mercado de trabalho, atuando nos escritórios de engenharia e até na IOU, né? Execução de obras. Às vezes a gente também, mesmo executando a obra, vai ter que voltar para a prancheta, e foi prancheta, isso era 20 anos atrás, né? Vai ter que voltar para a frente do laptop e refazer os cálculos, né? Para poder fazer alterações em projeto. Às vezes você precisa refazer os cálculos, por exemplo, de uma rede de esgotos que tem uma interferência que estava lá com uma determinada lâmina, com uma determinada declividade. Por causa da interferência, você tem que mudar a declividade. Se você muda a declividade, você altera a lâmina. Se você altera a lâmina, você altera o projeto, altera a velocidade crítica, altera a tensão trativa e tem que recalcular. Ou chama o projetista, ou alguém que é responsável também com capacidade e competência de projeto, vai lá e faz essa alteração em loco, né? E aí executa a obra com a nova situação projetada. Isso é vida real, vocês vão conviver com isso, né? Por que eu estou falando dessas coisas? Porque na prática, nós não trabalhamos lá muito com essa coisa do regime transicional, não nos preocupamos muito com isso, certo? A água tem uma viscosidade baixa, né? E aí, de modo geral, nos sistemas sob pressão, etc., nós trabalhamos com regime turbulento, ok? Então, lembra aqui aquela figurinha mesmo que eu não quis colocar logo no início, porque eu queria que você criasse esse mapa mental, né? Mas aí você agora lembra sempre só dessa divisão, e por isso que eu disse que você criasse as linhas paralelas na sua mente para tentar entender essa coisa da tensão cisalhante, mais próximo do tubo. Você consegue até observar, ó, que ó, o do centro vai na frente, ó, tá vendo? Ó? Por que o do centro vai na frente? Observe, ó, o do centro parte na frente, de modo geral. Por quê? Porque as velocidades próximas às paredes do tubo tendem a ser menores. É claro que alguma diferença aqui pode ser até por diferença de rugosidade entre uma região da geratriz superior da região da geratriz inferior. Você pode ter ranhuras, você pode ter imperfeições de fabricação do processo de extrusão do tubo, é uma série de razões. Mas aí, de modo geral, a gente percebe essa distribuição de velocidade, portanto, função das tensões cisalhantes. Vamos para frente. Aí o bicho começa a pegar aqui, né? Com relação a como é que funciona a seção circular. Do ponto de vista da teoria, né? Então, imagine aqui um conduto com seção retilínea, né? E aí nós temos aqui o tubo com um tubo de Pitot. A seção está afastada aqui de uma singularidade, então foi colocado aqui um tubo de Pitot, um tubo curto, né? Prolongado até de certa distância L,
com uma distância y da parede do tubo. O líquido está passando aqui, é uma vazão Q, nós temos um raio R do tubo e temos um diâmetro D desse tubo, certo? Então, o líquido está fluindo aqui e também vai fluir por dentro desse tubo com diâmetro D minúsculo. Ora, por conta da presença desse tubo aqui, nós temos um estreitamento relativo nessa região aqui de passagem por aqui e por aqui, né? Por cima e por baixo em relação à geratriz superior e geratriz inferior do tubo. E aí você tem aqui o aparecimento de uma tensão cisalhante. Ora, partindo do centro e fazendo aqui por semelhança de triângulo, você tem uma tensão tal que ocorre na parede aqui desse tubo de experimento, e tem outra tensão cisalhante tal zero, né, maior. Na verdade, a tensão inicial é essa, e a tensão final seria essa aqui, só que a tensão final sem o tubo de Pitot seria zero no centro do tubo, porque as partículas do líquido estão bem mais afastadas do tubo do que estas aqui na interface de contato entre esse tubo de experimento Pitot aqui e também o líquido tem uma tensão maior quanto mais próximo for do tubo. Lembre aqui do movimento aqui quando ele ocorre, né? Então, aqui esse gráfico aqui mostra o aumento da tensão à medida que vai se afastando do centro do tubo, né? Então, aí, para o tubo de corrente, tal como nós estamos observando aqui, nós temos que essa tensão cisalhante ela é dada função, primeiro, do tipo de fluido, então eu vou ter um peso específico desse fluido, e é dado pela diferença ΔH. O que é o ΔH aqui? É a queda ou a perda de carga que ocorre pela fricção ou pela tensão cisalhante que causa, né, causada por essa fricção e que reduz a perda, e que reduz a energia do fluxo do líquido, né, nesse caso aqui, fluindo com uma determinada vazão e que, portanto, por uma determinada velocidade. Lembre lá da equação da continuidade, né? Q, né, é igual a S, V, né? De maneira que a velocidade é igual a vazão dividido pela seção transversal. Você vai ver, ou então, isso aqui, o S de section, né, ou seção, ou área, né? Área A, area. Então, velocidade, velocity, também speed, mas normalmente usa velocidade. Muitas vezes as letras vêm assim, tronchas lá de outras línguas, e a gente não sabe por que diabo que usa Q ou S, etc. Eu tenho curiosidade, ainda não achei nenhuma explicação por que é que vazão usa Q, né? Eu não lembro agora como é vazão em inglês, né? Mas em português é caudal, né? Em português nacional nosso aqui é vazão com V, né? Mas V para nós aqui não é vazão, V é velocidade, vazão é Q, certo? Se alguém souber aí, por que é que descobrir a curiosidade em algum canto aí, ei, professor, chama Q por isso, né? Porque tem uma palavra lá que deriva de vazão, a letra Q, ok? Eu não sei. Por favor, alguém, se quiser até colocar aí no canal, ou se quiser colocar aí no nosso Google Sala de Aula, para a gente aprender uns com os outros, por favor, me faça saber. Então, aí, nós temos a tensão cisalhante, a tensão que causa a perda de energia, como sendo lâmina vezes o ΔH, né, que é essa perda causada, vezes o diâmetrozinho desse tubo de Pitot aqui, né? Então, essa tensão aqui mostra que quanto maior for esse diâmetro, evidentemente vai diminuir essa lâmina aqui e vai haver uma maior dificuldade de passagem, um maior contato do líquido da linha de corrente passando aqui, portanto, aumentando as tensões de cisalhamento. E aí, tudo isso é dividido por 4 vezes L, demonstrando que essa tensão acaba se diluindo, né, ao longo, quando essa extensão se torna cada vez maior, né? Aí, rearranjando, ele fica aqui o gama, ΔH, 2L, vezes o raio, né? Vezes o raio. Então, 2 vezes o diâmetro, no caso, né? Então, essa fórmula aqui, ela sim, esse tubo aqui, né? Esse experimento aqui está projetado da seguinte maneira: o diâmetro aqui,
lembra só que é 2 vezes o raio, né? Portanto, é esse rearranjo aqui. E esse R, esse valor de R, é o valor de Y, né? O valor de Y aqui, ó, mais Y mais R, R do raio. Quando você soma esses dois, você tem o valor do raio do tubo do experimento. Então, nós temos aqui um tubo de pitot introduzido em uma extensão de tubo de experimento aqui, diâmetro D maiúsculo, certo? Então, Y mais R, você colocar aqui, ó, o R aqui é igual a esse aqui, né, que está no eixo, é raio. Então, Y mais R é igual a R maiúsculo, que é o raio do tubo, certo? De maneira que você pode fazer a diferença para encontrar o raiozinho menor. O raiozinho menor será o R maior menos o Y. A partir disso, lembrando que essa equação aqui, o estudo é feito para o escoamento laminar ou turbulento, vale. E aí, em função da linearidade, faz o rearranjo dessa equação de tal maneira que tal vai ser tal zero R sobre R. Tal zero vai ser 1 menos Y sobre R. Então, nesse rearranjo aqui, e aí é bom lembrar que se você considerar que esse R aqui é igual ao R maiúsculo, ou seja, o R do tubo pitot aqui é igual ao R do tubo de experimento, então aí você vai ter que a tensão tal zero vai ser igual à tensão tal, porque ele simplesmente desaparece aqui, aí fica mesmo só o tubo fluindo, considerando apenas as condições de experimento. Então, aí, se você for ver de onde vem, né, na teoria, para o fluido newtoniano, e considerando aí, no caso, um escoamento laminar, onde o fluxo da partícula é na horizontal, né, e aí os esforços que predominam nessas circunstâncias aqui, sejam os esforços viscosos, ou seja, os esforços que aparecem por conta da viscosidade do líquido, então, é aplicada a lei de Newton da viscosidade, né, que é uma proporcionalidade para a água, no caso, entre a tensão e o gradiente de velocidade. Então, tal fica aqui mi vezes, esse aqui é a viscosidade do líquido, né, função da variação de velocidade, no caso aqui infinitesimalmente, né, fazendo aqui a derivada, dv dy, né? Isso aqui, portanto, fica menos mi dv dr, considerando a velocidade aqui, no sentido considerando o raio, o aparecimento do raio desse tubo aqui, e aí você integrando o que ocorre no tubo, né, ocorre também nessas condições aqui do tubo de pitot, então você tem a tensão do líquido, essa é a fórmula, né, lembra lá que essa é a fórmula que nós acabamos de mostrar aqui, né, ó, a tensão do líquido, Y delta HD sobre 4L. Então, a tensão tal e gama, Y, né? Parece um Y, né? Mas é o gama, né? Delta HD sobre 4L vai ser igual, lembra lá, é a mesma coisa que o gama delta H 2L, né? Como nós vimos aqui, certo? Vezes o raio menor, levando em consideração a presença do tubo de pitot. Então, se nós fizermos o igualamento dessas equações, nós vamos ter que o tal, quem é o tal? É mi dv dy, né? Ou menos mi dv dr. Você tem aqui o gama delta H sobre 2LR, que seria aquele segundo membro desenvolvido da equação, considerando a presença de um tubo de pitot introduzido na tubulação com raio R minúsculo, você vai ter esse valor igualado ao menos mi dv dr, ou seja, a velocidade ocorrendo no tubo de pitot, né? Então, aí você tem o igualamento, faz a integral disso, né? Integra os dois termos e você vai ter a integral de velocidade que está variando, né? De 0 a v, dv, né? Vai ser menos a variação dessa velocidade, né? Em uma taxa que entre indo desde o diâmetro menor até ao diâmetro maior. Então, na variação que ocorre aqui de R, tendendo aí até R maiúsculo, né? O comprimento total. A integral disso, a variação dessas velocidades, como é que se comportam, levando em consideração a presença do tubo de pitot e o fato de que esse tubo de pitot está dentro de um tubo com raio R maiúsculo. Então, fica menos gama, delta H, 2L mi, né? Vezes o raio,
derivada do raio, dr, né? Então, após ser feita essa integração aqui, é bom lembrar que para R minúsculo, sendo igual ao diâmetro do tubo, propriamente dito, a velocidade é zero, certo? Então, a velocidade é zero. Então, aí, após a integração, nós obtemos a distribuição da velocidade no contexto de um escoamento laminar. No contexto de um escoamento laminar, a velocidade será dada pelo gama, variação da energia, no caso aqui, ΔH, tem uma queda na energia, na linha piezométrica, do ponto inicial de L até o ponto final da extensão. Então, aqui é como se nós tivéssemos extensão L, nós estamos falando aqui de perda de carga linear. Nós temos um outro tipo de perda de carga, também chamada perda de carga localizada, função da fricção do líquido com as singularidades que nós chamaríamos as peças especiais e conexões em uma tubulação, seja de esgoto, seja de abastecimento de água, seja de gás, seja de qualquer fluido. Então, aí você tem o aparecimento dessa perda de carga ao longo da extensão da canalização, dada por o líquido, o tipo de líquido, no caso aqui é a densidade do peso específico do líquido, ΔH, 4 vezes L vezes a viscosidade do líquido, que multiplica o raio ao quadrado do tubo menos o raio ao quadrado do tubo de Pitot no experimento, né? Se nós fizermos aqui R é igual a zero, ou seja, esse raio aqui não existe, tira esse tubo daqui, então a velocidade que vai se dar aqui é a velocidade máxima possível de ocorrência dentro daquele tubo para determinada vazão. Lembre-se que da equação da continuidade, a vazão é igual à área vezes a velocidade. Existe um estreito relacionamento entre vazão e velocidade de um fluxo fluindo dentro de uma determinada área. Em uma seção circular, nós temos uma área circular aqui, πd2 sobre 4, ok? Então, aí nós temos a velocidade máxima sendo dada por gama ΔH, que é a perda de carga, dividido por 4L, rugosidade, né? E aí é interessante, né, que como está dividindo, você já começa a dizer, quer dizer que quanto mais viscoso for o líquido, quanto mais viscosidade eu tiver o líquido, menor será a velocidade dele naquele contexto daquela seção. Verdade, porque nós vamos ter maiores tensões cisalhantes por causa da interface de um líquido viscoso em contato tangencial com as paredes rugosas de um determinado tubo. Fixada a rugosidade daquele tubo, né? E lembra também, né? Quanto maior a rugosidade do tubo, eu também tenho uma menor velocidade, por conta da tensão, da fricção que ocorre entre o líquido e a parede do tubo. Então, coerente o modelo matemático com a percepção física e observadora do movimento escoando ali na interface parede-tubo-líquido, né? Então, aí também você pode expressar a velocidade assim. A velocidade vai ser igual à velocidade máxima multiplicada por 1 menos R sobre R. R minúsculo é o tubo de experimento de Pitot, dividido por R maiúsculo, que é o raio do tubo do experimento propriamente dito, elevado ao quadrado, certo? Então, aí você também tem essa outra forma de expressar a dada velocidade em um determinado ponto, relacionando a velocidade máxima com a velocidade qualquer. Para, então, obter a velocidade média, e aí você já começou a perceber que num tubo a velocidade não é a mesma ao longo de uma mesma seção transversal e ao longo de um mesmo caminho. Por quê? Por conta do aparecimento das perdas. Então, por conta do aparecimento dessas perdas, então nós vamos ter aqui que para eu obter conhecer e estudar e poder me situar em uma determinada tubulação para fins práticos e de planejamento e de projeto e de dimensionamento e de estabelecimento de condições hidráulicas adequadas de funcionamento que garantam o fluxo do líquido, eu vou ter que trabalhar nessa base, na base de uma velocidade média na seção transversal. Porque a velocidade para uma mesma seção transversal, você já começou a perceber que ela pode variar. Então, aí, no caso, utilizando aqui, né, a equação da continuidade, Q igual a S, S aqui, na verdade, é o A, de area, né? S de section, né?
Então, é a equação da continuidade, que é igual a SV. Na verdade, V aqui seria, V maiúsculo seria, S seria substituído por A de área, né? E V seria a velocidade, né? Então, aqui, integrando isso em função da variação da área, qual é a velocidade quando eu tenho variação das áreas? Então, essa área vai variar em função da variação do tamanho do raio, lembra? Né, que com o aumento ou diminuição do raio, eu tenho maior aumento ou diminuição das lâminas de líquido em contato com a parede do tubo, causando fricção. Lembra o tempo todo dessa fricção, essa perda de carga. É fundamental você fixar na sua mente esse conceito da perda de carga nos escoamentos, seja laminar ou turbulento, que diabo for, certo? Então, nós vamos integrar aqui de 0 a R, porque a velocidade varia em relação ao raio. Então, você vai ter a velocidade, 2πr aqui, que seria quando nós, né, fazemos vendo aqui, considerando a circunferência, né, 2πr dr, que eu estou integrando em relação à derivada do raio, né? Então, vai me dar que Q é igual a VR ao quadrado π, Vπr ao quadrado, certo? Então, nós temos aqui o seguinte, quanto maior a minha velocidade, então maior será a minha vazão. Quanto maior o raio, e aqui o raio ao quadrado, maior será, evidentemente, a possibilidade de eu passar maior massa de líquido ali, portanto, maior vazão, né? Se eu fizer agora a substituição, né, substituindo a equação do perfil de velocidade que nós já vimos, nós temos a equação da vazão que fornece as relações que eu já tinha falado que são existentes entre a velocidade máxima na canalização e a velocidade em um determinado ponto da seção transversal. Então, fica da seguinte forma, Q vai ser igual, integrando de 0 a R, no caso o raio agora do tubo, V máximo, que multiplica 1 menos aquela relação da fórmula anterior que a gente chegou a ver aqui, ó, a relação V máxima, vem para cá, vezes 2πr dr, que é aplicando aqui isso na equação da continuidade, que é exatamente o que ocorre no fluxo de massa de um líquido de um determinado ponto da seção transversal para outra, inclusive com variação de seção transversal. Nós vamos ter esse relacionamento e o estabelecimento da velocidade e da velocidade máxima nessas seções. Então, eu vou ter Vπr ao quadrado, né? De maneira que eu posso extrair que a velocidade máxima será igual a 2 vezes a velocidade considerada nesse ponto da seção, né? E aí, fazendo só aqui o relacionamento entre a variação de queda, né? A variação aqui de queda da carga, certo? A variação da perda, ΔH, e a velocidade, nós temos aqui, ó, aquela outro modelo lá, V máximo, que a gente já viu para trás, pi, lambda, né? ΔH dividido por 4, mi L, vezes R ao quadrado. Então, aqui é aquela formulazinha lá do relacionamento da velocidade máxima com a perda de carga proveniente da extensão, da rugosidade do tubo, no contexto de um tubo com determinado diâmetro aqui. Então, que tem o seu raio. Então, aqui nós temos que a velocidade máxima é isso aqui, que inclusive também, por conta das considerações que nós fizemos da substituição de fórmulas na realidade da equação da continuidade, nós temos que a velocidade máxima é 2 vezes a velocidade no ponto. Então, eu posso igualar. Dessa forma, eu tenho aqui a fórmula geral da perda de carga em uma tubulação, seção circular, fluindo uma vazão Q em um tubo de diâmetro D. Vai ser 8 vezes a viscosidade desse líquido que você está fazendo fluir, vezes a extensão, vezes a velocidade. E aí, dividido pelo raio ao quadrado e o peso específico do líquido. E é interessante você dar uma olhadazinha nessa fórmula, vendo aqui o seguinte, quanto mais viscoso for o líquido, maior será a perda de carga. Faz sentido, né? Que um líquido pegajoso, né, ele tem dificuldade de fluir, de desenvolver velocidade, desenvolver energia cinética. Então, V2 sobre 2G, aquela parte da energia cinética, tem uma tendência a cair, a velocidade tende a cair, a tensão tangencial tende a ser maior e, portanto, evidentemente,
eu vou ter uma depressão da carga de fluxo, né? Então, ΔH será tanto menor quanto mais viscoso for o líquido. A água não é tão viscoso se compararmos com óleo, por exemplo. Então, o óleo vai ter mais dificuldade de fluir para numa mesma seção transversal com raio R do que o outro, né? A água, portanto, flui melhor. E aí, evidentemente, a extensão, quanto maior, e aí você já guarde no coração, porque isso aqui é dinheiro vivo no seu bolso. Quanto maior a extensão da canalização da adutora, quanto maior a extensão da canalização do emissário de recalque do esgoto bruto para a estação de tratamento, quanto maior a extensão da linha da canalização circular lá da sua canalização de concreto lá para poder fazer a drenagem pluvial dentro da avenida, maior vai ser a perda de carga. E você, engenheiro ou engenheira, tem que tomar as providências para minimizar essa perda de carga e para garantir as condições adequadas para essa perda de carga estar em condições aceitáveis para manter uma velocidade mínima admissível, uma declividade máxima admissível, uma declividade também mínima admissível se for escoamentos livre, né? E também no escoamento sob pressão, imagine uma adutora de água, para você garantir que a altura manométrica total, pensando na aula passada, né, em energia de bombas, né, na hidráulica de bombas, que o ΔH, né, esteja dentro, computado adequadamente, em função da extensão da canalização, para você somar o desnível geométrico, tanto da sucção como do recalque, para você calcular uma potência de uma bomba que seja capaz de vencer toda aquela altura, tanto a altura real, que é o desnível geométrico, como a altura virtual que aparece por conta da existência das perdas. Então, aí você tem o entendimento de que quanto maior foi a extensão, maior a perda de carga. E também, quanto maior a velocidade, maior a perda de carga. O interessante é que quanto maior o diâmetro, como é mesmo? Esqueci agora, é você agora na fita. Como é? Quanto maior o diâmetro, o que é que acontece? Exatamente. Você vai ter uma menor perda. Significa também, tome cuidado, quanto menor o diâmetro que você escolher, mais contato de líquido próximo da zona de fricção, e aí você vai ter maior perda de carga. O perfil de velocidade ali vai ficar mais agoniado, próximo da rugosidade lá das paredes do tubo, né? E aí, é claro, variando isso, dependendo do líquido que você estiver fazendo escoar. Aí, lembra que como o R aqui é o diâmetro dividido por 2, né? É D sobre 2, então se reescreve essa equação que nós acabamos de ver aqui, a 2,8, que é essa 8μLV, né? R ao quadrado gama, 8μLV, μR ao quadrado gama, por conta dessa realidade aqui existir, nós temos agora a mesma coisa sendo diferente, como diz o Matuto, né? 32μLV, dividido por, só que agora não há mais R, mas sim diâmetro. Essa fórmula aqui é uma fórmula dos pesquisadores Hagen e Poiseuille, né? Então, esses dois cabas sabidos aqui, fazendo esses estudos, eles chegaram com toda a integração e relacionamento de leis estabelecidas da própria hidráulica a esse modelo do cálculo de perda de carga. Agora, se nós fizermos, veja bem, igualando a fórmula universal da perda de carga, nós obtemos o fator de atrito para o escoamento laminar. Lembra do fator de atrito? O que diabo é o fator de atrito? O fator de atrito é aquele, né, que inclusive está lá na fórmula prática do Darcy, né, de 1950, logo depois do pós-guerra, uma coisinha, sobreviveu, fez uns cálculos bonitos e encontrou ali aquele relacionamento da perda de carga que eu mostrei em aulas anteriores. E esse fator de atrito aí, ele mostra exatamente a realidade do fato de um líquido viscoso, todo líquido tem sua viscosidade, né? Um líquido viscoso em contato com uma superfície de rugosidade diferente para diferentes materiais, de canalizações ou de canais, né? O fundo do canal em contato com a seção do perímetro molhado, qualquer que seja a situação, tanto por livre como por circular, mas no nosso caso aqui, utilizando para conduto em seção circular, nós temos o aparecimento dessas perdas. Então, você lembra lá da equação de Darcy, ΔH é F, fator de atrito, lembra dele?
L, que é a extensão do tubo, D é o diâmetro, e aqui V2 sobre 2G é aquela parcelazinha do velhinho, de seu Newton, né? Que ele gosta de correr, o velho é danado, e tem força, 2 vezes a gravidade aqui, né? Então, seu Newton, velhinho, a força dele, né, multiplicado pelo L sobre D, vezes o fator de atrito, podemos igualar, porque estamos falando do mesmo ΔH, com a realidade de que essa carga também equivale a 32 vezes o valor da viscosidade do líquido, está relacionada a ela, a extensão e a velocidade do tubo, dividido por μ d ao quadrado. Então, fazendo essa relação aqui, nós podemos escrever basicamente o seguinte, que o fator de atrito, que é o que nós gostaríamos de encontrar para as condições de escoamento laminar, o fator de atrito será 64 vezes a rugosidade do tubo, dividido, isso aqui newtoniano, né? Depois eu tenho a viscosidade cinemática, né? Lá no diagrama de Moody. Mas aqui você tem 64 vezes a viscosidade de cada líquido, que varia com a temperatura, etc., dividido por ρVd, né? Sendo que aqui estamos falando agora da viscosidade, ou do peso, do peso específico do líquido, vezes a velocidade do tubo, vezes D. Então, lembra que esse valorzinho aqui, ρVd, nada mais é do que o número de Reynolds, né? O número de Reynolds lá vale ρ vezes V vezes D, né? E aí eu tenho o peso específico do líquido vezes V vezes D, e aí 64, né? É bom lembrar que esse valor μ sobre ρ aqui dá a viscosidade cinemática, que é aquele Vzinho grego. Eu esqueci agora como é o nome, é Y, eu acho, né? Eu acho que é Y, aquele Vzinho grego, que é a relação μ-ρ. Então, os dois valores aqui, essa relação μ-ρ, nada mais é do que a viscosidade cinemática do líquido. Viscosidade cinemática do líquido vezes velocidade do líquido, vezes o diâmetro, dá o número de Reynolds. Então, nós ficamos que o fator de atrito pode ser calculado e para escoamento laminar, assim, 64 vezes sobre a relação 64 sobre o número de Reynolds da tubulação naquela condição, naquela seção transversal em escoamento laminar, ok? Então, é isso. No movimento, então, agora turbulento, né, a gente já viu isso, né? Tá aqui, ó, aquela figurinha, né, que eu já havia falado para vocês, né, mostrando aqui a simulação do fluxo ocorrendo, vindo paralelo, laminar, se caotizando na minha invenção, no meu neologismo aqui, e depois tendendo a retornar lá na frente, ainda não, aqui é meio transicional, lá na frente, a um movimento laminar. Então, no escoamento turbulento, esses grupos de moléculas com velocidade de perturbação são transportadas formando esses vórtices. E aí isso gasta energia, lembra? Falamos há uns 15 minutos atrás. Aliás, 15 minutos atrás uma aula, já vai para 20 minutos, né? Vamos tentar terminar essa aula, né, meu povo? Então, aí, de forma caótica, né, esses vórtices para camadas ali adjacentes do fluido. E vão produzindo essa tensão de cisalhamento maiores que no escoamento laminar. O turbulento é muito pior, porque desorganiza. Começou o terremoto e todo mundo está querendo sair da sala de cinema, tudo ao mesmo tempo, por uma portinha desse tamanho. Então, aí você vai ter uma tensão de cisalhamento enorme, de fricção dos corpos, querendo tentar sobreviver. Usando essa imagem terrível, né? Para você imaginar o que é que a coitada da água sofre quando entra pelo cano, né? Então, devido a essa adesão que estamos tratando aqui, as partículas em contato com a parede do tubo teriam velocidade igual a zero e passa a existir uma camada delgada de líquido. Isso é uma teoria que é formada, né, a teoria da camada limite, que é adjacente a essa parede, que caracteriza por uma variação praticamente linear de velocidade na direção do principal do escoamento, ou seja, do fluxo do vetor de velocidade, chamada de subcamada limite laminar. É como se eu tivesse aqui, ó, imagina aqui a rugosidade do tubo, aqui eu tenho uma certa turbulência, né? Mas você observa aqui esse limite aqui, ó, que teria uma camada, né, teórica infinitesimal aqui, né, bem miudinha, que na verdade a velocidade ali naquela situação ali ela zera. A partir dali é que ela tem a velocidade estabelecida de fricção, né? Então a teoria da camada limite mostra o seguinte, que esse valor de delta, né? Acho que esse é delta minúsculo aqui, da subcamada limite vale, e aí foram feitos todos os experimentos para chegar
a observação de que esse valor é 11,6 vezes a viscosidade cinemática do líquido, dividido pelo aparecimento aqui de uma velocidade que é conhecida no escoamento turbulento, na teoria da camada limite, como velocidade de atrito. Então, existe, aqui foi botado U, né, porque tem tanto V de velocidade maiúscula e minúscula, para não confundir, botou U. Né? Então, esse U asterisco aqui seria exatamente o aparecimento dessa velocidade de atrito, que deve ocorrer, segundo a teoria da camada limite, por conta do aparecimento de uma camada K de rugosidade do tubo, né? E aí você vai ter diferentes tipos de turbulência, né? Quando você tem essas camadazinhas aqui, ó, abaixo desse limite, você tem aqui a situação do funcionamento turbulento hidraulicamente liso, né? O escoamento hidraulicamente liso. E o escoamento hidraulicamente rugoso é quando essas rugosidades microscópicas do material tubo aparecem acima desse limite aqui estabelecido, entrando em contato com a camada limite lamelar aqui, certo? Então, aí, o que é que acontece, né? Deixa eu tirar esse cabo feio daqui do meio, não sei se ele está atrapalhando vocês. Se estiver atrapalhando, aqui o vídeo, vai aparecer um valor aqui, um númerozinho, esse número aqui, ó, beta, tá bom? Aqui desse lado. Então, você tem aí, para a película laminar e a película turbulenta, aquilo que eu acabei de comentar. Quando a camada limite, toda a parte da rugosidade do tubo aqui, ó, né, o valor de epsilon da parede do tubo aqui, está abaixo do limite da película laminar, você tem aqui o aparecimento do escoamento hidraulicamente liso. Quando você tem aqui a surgência, né, das pedras no fundo do rio, para você imaginar, né? Mas quando você tem a surgência dessa rugosidade da parede do tubo aqui, em contato agora, varando a camada da película, você tem aí o estabelecimento da caoticidade, que comentamos, e o aparecimento do escoamento turbulento e o aparecimento dos vórtices. Então, aí, a teoria coloca da seguinte maneira: quando as rugosidades da parede, epsilon, né, essa daqui, ó, e estão totalmente cobertas, então nós temos aqui a seguinte situação, que a velocidadezinha, aquela velocidade que nós comentamos agora há pouco, que é a velocidade de atrito, então vai ser a velocidade de atrito vezes a extensão epsilon dessa rugosidade, dividido pela viscosidade cinemática. Esse valor sendo menor do que 5, você acaba estabelecendo o tipo de escoamento, que é turbulento sim, mas que é hidraulicamente liso, né? Porque a rugosidade está abaixo da película da teoria da camada limite. Na condição, existe uma intermediária também, apenas as asperezas maiores transpassariam, né? E aí a subcamada limite laminar vai ficar entre 5 e 70, então nós temos um misto, ou um transicional, do mesmo jeito, né? Entre o laminar e turbulento, nós temos também esse escoamento turbulento hidraulicamente misto, ou de transição ou transicional. Agora, esse caso aqui, quando as rugosidades da parede do tubo afloram, o epsilon, né? Aflora a subcamada limite, alcançando o núcleo turbulento e gerando fontes de turbulência, é a condição quando esse valor aqui é maior do que 70, estabelece-se o que nós chamamos de escoamento turbulento hidraulicamente rugoso, meu povo, né? Então aí, ó, lembrando o parâmetro U, né, vezes epsilon, né, sobre V vai ser igual ao número de Reynolds. É o número de Reynolds de atrito ou de rugosidade. E aqui eu coloquei alguns modelos só para, digamos assim, ilustrar, né? Aqui você pode ver o tipo de escoamento, né? Você pode ver aqui o modelo e qual é a condição, né? Então, para o escoamento laminar, nós podemos estabelecer o cálculo do valor. E esse valor aí é aquele fator de atrito que nós utilizamos o gráfico, o diagrama de Moody, né? Então, aí você tem o F, vai ser 64 vezes o número de Reynolds, ok? Então, aí você tem isso para a condição, só vale para escoamento laminar, quando o número de Reynolds
é menor do que 2.300. Ó, né? Já tem outro autor que é menor do que 2.000, né? Já tem outro autor que é menor do que 2.400, mas olha, a mesma ordem de grandeza ali, 2, 2,3, 2,4 vezes 10 a terceira. O turbulento liso se estabelece, é calculado por essa fórmula aqui, se o espírito não me engana, essa fórmula aqui é a de Colebrook. Se eu tiver enganado, vocês só me perdoem aqui a velhice, né? O tanto cabelo branco já é ruim, a gente ganha experiência, mas também começa a dar uns curto-circuito no tique e no teco aqui, né? Nos dois neurônios, então aí dificulta um pouquinho. Então, vamos desculpando aí, né? Mas aí nada que vocês não vão conseguir depois checar com calma nos manuais, nos livros, nas apostilhas de hidráulica aí no meio do mundo, né? E nós temos aqui sobre a raiz desse fator de atrito, vai ser 2 vezes o log do número de Reynolds, né? A raiz do fator de atrito de novo, menos 0,8, né? A fórmula experimental aqui, para turbulento liso, e essa fórmula é válida, né? Isso tudo é a teoria, né? Tudo a teoria. Daqui, colegas, surgem os vários ábacos e gráficos que nós, engenheiros lá na ponta, empregamos no dia a dia no escritório para ganhar o nosso dinheiro e para poder beneficiar as comunidades com abastecimento d'água, esgoto sanitário, drenagem pluvial, e a gente garantir ordenamento rural e urbano e ambiente sustentável e equilibrado, né, e vida digna para as pessoas nas comunidades. Então, tudo isso aí é a teoria que é montada pelos clássicos hidráulicos que fizeram um estudo aprofundado, sabendo de onde vem, para onde vai, e para onde vai é a aplicação, a criação de fórmulas, modelos matemáticos que geram tabelas, que geram ábacos, que são empregados por nós lá no dia a dia, no escritório, para dimensionar os sistemas, né? Bombeamento, sistema de adutoras de água, né? Para conduzir água do açude até a estação de tratamento e assim sucessivamente. Então, esse modelo matemático para o turbulento liso, que é o escoamento turbulento liso, só vale para essa condição menor do que 5, né? O turbulento rugoso vai valer o raiz de F 2 log vezes o diâmetro dividido por 2 vezes o epsilon, lembra aquela espessurazinha lá da parede, da rugosidade do tubo, mais 1,74. Isso só vale para a relação maior do que 70, né? Epsilon, velocidade de atrito, lembra o aparecimento do conceito da ideia da velocidade do atrito ali por conta da presença da rugosidade do tubo, né? Aí você tem aqui esse valor sobre 70. E o de transição vale a formulazinha, que essa formulazinha, esqueci agora o nome do filho do homem, eu acho que eu coloquei ele aí, você me perdoe, mas ele vai aparecer que é exatamente o que gera o gráfico de Moody, é o nome de um senhor aí, Samidi, uma coisa assim, né? Que ele, Samidi, que ele, com essa fórmula aí, estabelece aquele gráfico, o ábaco de Moody, né? 1 raiz de F menos 2 log, o epsilon da rugosidade, dividido por 3,71 vezes o diâmetro do tubo, mais 2,51 dividido pelo número de Reynolds aqui, raiz do fator de atrito de novo. Isso é válido para o regime transicional. Toda essa teoria com aplicabilidade prática lá nas tabelas e nas fórmulas práticas que nós vamos ver a posteriori nas nossas aulas futuras, né? Então, aqui, ó, vamos tentar ir fluindo para a conclusão. No escoamento turbulento, então, vai ter uma velocidade instantânea, que corresponde à soma de duas parcelas, que é a média temporal e a média de perturbação. Então, existe uma velocidade média que ocorre na perturbação e a média temporal, que é aquela que está continuamente acontecendo em função do fluxo do líquido. Vai chamar aqui de velocidade V barra, né, ou só o vetor de velocidade aqui, mais a perturbação. Vamos chamar a perturbação essa aqui que saiu fora, né? Opa, saiu fora e causou o problema do vórtice lá, saiu fora da camada, né? A velocidade aqui, V, né, a média temporal, é constante, e aí faz a integração no tempo da velocidade de perturbação dt. Diz que a velocidade, a integral dessa velocidade de perturbação é igual a zero, né? E aí esses vetores de velocidade se distribuindo ao longo da seção circular na direção do fluxo, né? Então, em um ponto qualquer aqui que nós considerarmos, né? Você tem aqui ao longo do sentido y, né, de escoamento. Então, ao longo dessa, né, a velocidade apresenta esse registro, né, ao longo do tempo, x, né? E aí nós vemos aqui essa velocidade ocorrendo e variando no tempo.
certo? Então, nós temos aqui esses picos de velocidade acima, né, da velocidade média temporal, como sendo a velocidade de perturbação. Essa velocidade de perturbação ocorre exatamente por conta do aparecimento e do fluxo de rugosidades, porque nós estamos trabalhando do fluxo perturbados por conta das rugosidades num contexto que gera o escoamento turbulento. Então, vem o seguinte, né? Ele conclui que a velocidade média temporal vai ser a integral 1 sobre o tempo, variando, é claro, ao longo do tempo, é o cálculo dessa área aqui, né? Então, integrando aqui no tempo, de 0 a t, né? Você tem o valor da velocidade v dt, em função do tempo, né? Em coordenadas cartesianas, teríamos cada um aqui, se fosse em 3 dimensões, Vx, Vy e Vz, e no escoamento laminar, vocês lembram que existe aquela tensão cisalhante é μ, né, vezes dv dy, né, a velocidade variando aí em função, né, naquela laminazinha que ocorre entre o tubo de Pitot e o líquido, sendo o μ aquela propriedade do fluido, né, que nós trabalhamos, que é a viscosidade dele, em função da temperatura. No escoamento turbulento, então, tem um modelo de um senhor chamado Bolsinesky, né, onde nós temos aqui o tau T, né, que é a tensão cisalhante no contexto turbulento, que ele considera aqui um fator Ni, esse fator Ni é a viscosidade turbulenta, a viscosidade sendo agora medidas, aparecendo agora como um coeficiente de existência no nível turbulento, ou seja, em condições de escoamento turbulento. Ora, então aí nós temos isso como uma propriedade do escoamento e também do fluido, e aí devido à natureza do escoamento ser turbulento, ele vai observar aqui que o Ni acaba sendo muito maior do que o efeito da viscosidade do tubo. Então, a tensão de cisalhamento agora passa a ser regida não mais pelo Mi, mas pelo Ni, né? E aí dV, dy, ou seja, relacionando com a variação de velocidade que ocorre por conta dessa tensão cisalhante. Então, essa é uma proposta do Bolsinesky, mas embora isso aqui não descreva totalmente bem o fenômeno, segundo os estudiosos e os críticos, né, da metodologia de Bolsinesky, ele é usado no estudo da turbulência, mesmo que ele tenha algumas questões que o autor dos livros não descrevem. Isso aí, na verdade, seria até um fator complicador, vamos dizer assim, desnecessário e pouco didático, que leva isso para os livros de hidráulica. Na verdade, isso é discutido nos artigos científicos. Então, nos artigos, os pesquisadores batem boca entre si, às vezes o camarada escreve até um artigo para refutar o artigo do outro colega. Isso é normal no avanço da ciência, né? É pena que isso não seja feito quando se fala em aquecimento global, mas tudo bem, ou tudo mal, mas é usado no estudo da turbulência, mesmo ele não sendo um modelo que não leva em consideração todas as características, mas realmente ele tem uma certa simplicidade do ponto de vista de modelagem matemática, né? E também faz uma analogia com o caso laminar, mas ele é utilizado na teoria. Então, para determinar matematicamente os perfis de velocidade, aí você já começa, opa, olha aí, de onde é que está vindo? Quer dizer que existe um perfil de velocidade que se estabelece, tanto no laminar como no turbulento, né? Aí apareceu a figura de outro cara sabido, Prandtl. Ele assumiu as seguintes hipóteses, também não são totalmente convincentes, mas o pessoal usa, né? E com sucesso aí tem dado uma boa resposta prática, né? Ele assume que os esforços cortantes no núcleo turbulento é igual ao desenvolvido na parede do tubo, né? O que não chega a ser totalmente assim. Esforço cortante que predomina é o turbulento, né? Que foi dado, inclusive, pela equação que nós já vimos. A variação linear de L com Y, né? Que ele vai colocar o L, a extensão, nas proximidades da parede, ele disse que aquela velocidade de perturbação vai tender a zero aqui, seria dada dessa fórmula, né? O L vai ser igual ao K, um K que aparece aqui como sendo uma constante universal de von Karman, e esse K aqui multiplica o Y sendo aquela lâmina lá, né, existente aqui entre o pitot e a parede do tubo, né? Então, aí você tem
L é igual a KY, certo? E aí esse valor para água limpa, que é o, vamos usar aqui, né, para nós, 0,4. Eu não vi qual é o fator se a gente fosse usar para esgoto, por exemplo, mas vocês não se agoneiem que lá na prática a gente nem utiliza essas fórmulas aqui para o cálculo lá. A gente utiliza as fórmulas práticas desenvolvidas por Hazen Williams, por Manning, por o próprio Darcy Weisbach, né? E Colebrook eu uso mais para adutoras, mas enfim, nós temos as fórmulas práticas, né? As fórmulas desenvolvidas e os ábacos no contexto de tubulações comerciais de vários materiais diferentes, ferro fundido, PVC, concreto. Então, nós não vamos, aqui nós estamos tentando entender a teoria do escoamento, né? Então, nós não utilizamos essa constante de von Karman lá no dia a dia, lá no escritório, mas precisamos entender aqui, pelo menos, que isso aqui está relacionado, que os pesquisadores fizeram, estudando o escoamento turbulento, à tensão que é gerada do líquido com as paredes do tubo e que isso vai criar um perfil de velocidades que precisa ser considerado para se entender como é que funciona o comportamento da velocidade em um fluxo turbulento dentro de uma seção circular. Então, tal T aqui, né, que seria o tal aqui nesse contexto, ele iguala ao tal zero, que a gente viu anteriormente, vai ser ρk ao quadrado, y ao quadrado, a variação da velocidade dy ao quadrado, né? Então, ele faz esse modelo matemático aqui e arranja, sendo a raiz do tal zero, lembra que é a tensão, né, de cisalhamento lá, dividido pelo peso específico do líquido, que está aqui, vai ser igual a ky dv dy, né? Então, aí ele vê que isso aqui é a velocidade de atrito, vai ser ky dv dy, né? Isso aqui é a velocidade de atrito. Então, eu tenho velocidade de atrito sobre a constante de von Karman, dy é igual a dv. Então, integrou isso, eu tenho a velocidade dividido pela velocidade de atrito, é 1 constante de Karman, logaritmo neperiano da lâminazinha y, mais uma constante. E para o escoamento em tubos circulares, que é o nosso dia a dia, nós temos as condições as seguintes estabelecidas, né, de contorno. Y é igual a R, ou seja, desaparece o tubozinho de Pitot, fica só o tubo mesmo, propriamente dito, onde nós temos a condição velocidade naquele ponto seria velocidade máxima de escoamento na seção transversal. E se y é igual a zero, ou seja, eu não tenho esse valor aqui, então velocidade é igual a zero, vai resultar a chamada lei universal da distribuição de velocidade. E isso aqui tanto vale para tubos lisos e tubos rugosos no contexto de escoamento turbulento, certo? Então, a velocidade máxima menos a velocidade na seção considerada, dividido pela velocidade de atrito, que ocorre lá naquela, como falamos na teoria da camada limite, vai dar 2,5 log neperiano do raio do tubo dividido pelo y, pela lâmina aqui, ok? Então, se nós continuarmos aqui e derivarmos essa equação, nós temos dv dy é 2,5 vezes a velocidade de atrito dividido pelo valor y, que leva à seguinte situação. No centro do tubo, o que se estabelece é essa realidade, não é assim? Então, o raio do tubo é igual ao y, então o valor dv dy deveria estabelecer aquele contexto de velocidade máxima. Mas, pela equação, não é o que acontece. O que acontece é que na equação ele é finito. Na parede do tubo, né, claro, o y também é zero, né? Então o valor dv dy torna-se infinito. Aí isso aí saiga, porque já vai para uma abstração, né? É infinito, isso aí é impossível, né? Então não tem um valor prático para ser considerado. Então, mesmo diante dessas condições onde se denota uma impropriedade matemática, né, como nós vimos tanto no primeiro como no segundo caso, a teoria que é proposta pelo sabido aqui, pelo Prandtl, é válida, né? Mas quando nós fazemos as aplicações práticas, certas condicionantes infinitesimais acabam se diluindo quando são feitas as observações empíricas para várias condições de funcionamento, de vários diâmetros, de vários materiais, fluindo a várias vazões, a várias pressões e velocidades. Então, nós temos rugosidade diferente, óleo, água, esgoto, lodo circulando, quaisquer que sejam, gás,
O que é que esteja circulando naquelas tubulações de diferentes materiais, tubo de aço galvanizado, tubo de ferro fundido, tubo de aço inox, tubo de polietileno de PVC, tubo de polietileno de alta densidade, tubo de concreto armado, revestido, liso ou rugoso, tubo de ferro fundido, revestido ou não com concreto, tubo de PRFV com fibra de vidro, qualquer que seja no contexto das tubulações, os caras, os hidráulicos práticos, ou seja, a hidráulica aplicada, confirmou, vez após vez, tese de doutorado após tese de doutorado, livros e livros, artigos e artigos revisados por pares em todo o mundo na hidráulica, centenas de anos que já se estuda os fenômenos hidráulicos, você diz assim, olha, funciona, se dilui, se perde, e a coisa vá por aqui, use esse modelo que você resolve, que você consegue dimensionar o tubo, consegue dimensionar a adutora, consegue dimensionar o canal de drenagem, consegue dimensionar a sua canalização de esgoto, entende? Então, mesmo com essas impropriedades, a fórmula de Prandtl aqui passa nas aplicações práticas. Bom, usando o conceito dessa velocidade média, né, que aí você viu que tem uma velocidade que varia na seção, mas usando o conceito dessa velocidade média, e integrando a equação do perfil que a gente viu, temos assim, de novo a equação da continuidade, Q igual a V pi r ao quadrado é a área, né? Então, nada mais é do que a integral de 0 a r, que a variação ocorre ali da área, né? Velocidade dA, né? Nós estamos integrando VdA. Quem é dA? É o infinitesimal de área, que está variando em função do aumento ou diminuição do diâmetro, no caso do aumento aqui. Então, vai ser de 0 a r, a integral de V, 2πr dr. Aí, a condição era R é igual a R menos Y, né? R aqui, minúsculo, né? O R minúsculo aqui é o R total menos o Y aqui, sobrando somente o Rzinho R menos Y. E aí fica assim, V πr ao quadrado vai ser igual à integral da velocidade de atrito, que multiplica 2,5 logaritmo neperiano de R menos R. Lembre-se, foi uma forma que a gente acabou de ver aí atrás, mais a constante, quando foi feita a integração, olha aqui ela, né? E aí você tem 2πr dr. Resultando, resolvendo a integral, V sobre a velocidade, a viscosidade, desculpe, a velocidade de atrito, ou seja, a velocidade no tubo pela velocidade de atrito, por conta da presença da camada limite, é igual a 2,5 logaritmo neperiano do raio do tubo, mais a constante, e essa constante aqui será feita para várias condições, vários condicionantes, que vai gerar uma tabela, né, por conta das indeterminações hidráulicas. Então, você pega essa constante, diminui de 375. E aí você tem esse modelo matemático aqui. Que aí nós temos o seguinte, né? Nós temos a lei da resistência no escoamento turbulento, assim proposto. Os tubos lisos, nós vamos ter V sobre a velocidade de atrito, 5,5 mais 2,5 logaritmo neperiano, do valor y, vezes a velocidade, olha a indeterminação, dividido pela viscosidade cinemática. Resulta no seguinte, velocidade do tubo sobre velocidade de atrito, vai dar 2,5 logaritmo neperiano, vezes o, né, isso aqui é a velocidade de atrito, vezes o raio dividido pela viscosidade agora cinemática, mais 1,75, né? Então, aí nós teremos as seguintes situações para tubo liso. Ou você aplica a fórmula 1 sobre raiz de F, 2 log Reynolds, raiz de F menos 0,8, ou 1 sobre raiz de F, 2 log Reynolds, raiz de F, dividido por 2,51, que você pode utilizar esses modelos aqui em tubos lisos, para essa condição, onde Reynolds, raiz do fator de atrito, dividido pelo diâmetro, dividido pelo epsilon, que é o valor tabelado lá em função da rugosidade do tubo, na camada limite, menor do que 14,14. Então, esses modelos matemáticos podem ser empregados e foram empregados nessas condições. Já em tubos rugosos, o valor, mesmo a relação, só vale para valores superiores a 198, né? Aplicando-se esses modelos matemáticos aqui, que eu não vou mais me referir, porque vocês já conseguem detectar e diferenciar cada um desses valores aqui, diâmetro, esse epsilon da rugosidade lá da parede do tubo, etc. Então, aí, outros resultados que foram obtidos, que têm importância prática também, são, e aqui só para referência,
Se você fizer a relação aqui entre o valor Y, né, que é aquele valorzinho lá entre o tubo de pitot e a parede do tubo, igual a 0,223, a velocidade V é igual a velocidade V para tubo liso ou rugoso, né? E para tubo circular, liso ou rugoso, a relação será a velocidade que ocorre dividido pela velocidade máxima será 1 sobre 1 mais 407, raiz do fator de atrito, 1/8 dele, né? De maneira que a velocidade máxima nessas condições aqui vai ser V mais 4,07 vezes a velocidade de atrito. Bom, são considerações teóricas feitas pelos teóricos da hidráulica para as condições de funcionamento de tubulações, escoamento turbulento, né, em tubos lisos, a exemplo do PVC, ou em tubos rugosos, a exemplo dos tubos de concreto armado, pré-moldados, né? E aí, nós propomos que você brinque um pouquinho, né, com esses modelos matemáticos apresentados e tentem fazer aí, ó, em um escoamento estabelecido, você tem um tubozinho de 0,10 de diâmetro, ou seja, 100 milímetros. Então, ele está dizendo que a velocidade na linha central é igual a 3 metros por segundo. A linha central lá, veja lá que aquele R, o Y, né, é igual ao R lá, é zero, né? A velocidade ali, né? E aí, na linha central, ele considera como a velocidade... Aliás, a velocidade é máxima, né? V igual a V máximo, desculpe. Então, você tem aí a velocidade de 3 metros por segundo acontecendo na linha de seção central. E a 15 milímetros da parede do tubo, ou seja, aproximando-se da parede do tubo a 1,5 centímetros, você tem um tubo de 100 milímetros, né? A 15 milímetros ali, ó, 15% ali, né? Aproximando-se da parede do tubo, a velocidade cai de 3 para 2,6 metros por segundo. Isso aqui é realmente o que acontece, conforme a gente viu explicitado em todo esse cabedal de teoria aí, né? Então, aí, o que eu estou pedindo é que você calcule o fator de atrito da tubulação e a vazão. Está aqui os modelos, os resultados devem dar esse aí. Tenta, né? Tenta fazer. Aí, na próxima, daí para frente, a gente, acho que vamos deixar isso para outra aula. Essa aula está ficando muito extensa, né? E aí nós verificaremos isso, os modelos, né? E aí a gente entra depois nas fórmulas práticas, a partir daqui da fórmula de Colebrook-White, né? Também para essa questão do escoamento turbulento hidraulicamente misto ou de transição. Lembra que a gente viu o rugoso, a gente viu o liso, e aí eles também fizeram os mesmos estudos para esse escoamento transicional, que tem que ser estudado, mas que se verifica que na prática nós não aplicamos tanto ele, né? Embora a fórmula de Colebrook-White também é utilizada, né? Quando nós utilizamos, por exemplo, tubos de ferro fundido e adutor, etc., podemos utilizar ela, né, para o cálculo aqui da velocidade média, considerando as perdas de carga aqui e a viscosidade dos líquidos. Mas isso vai ficar para uma próxima aula, né? Eu espero que essa aula, apesar de toda essa formulário e complexidade, vocês já estão acostumados a lidar, mas aí vocês possam, pelo menos, ter começado a compreender de onde vêm os relacionamentos entre as variáveis que determinam o fluxo dos líquidos, né? E eu acho que você precisa guardar isso no seu coração, certo? Tire o restinho de energia que você tem aí assistindo essa aula para pensar no seguinte: rapaz, existe uma rugosidade que tira a energia do escoamento. E aí, quanto mais próximo das paredes do tubo, maior essa rugosidade. Se o tubo for mais liso, a velocidade de atrito vai ser menor, portanto, eu vou ter velocidades maiores. E essas velocidades, eu aprendi que elas vão ser tendentes a ser cada vez maiores quando se aproximarem do centro do eixo do tubo. Quanto mais próximos as linhas de corrente estão próximas da parede do tubo, a viscosidade do líquido e a rugosidade das paredes do tubo, em função do material, começa a causar uma tensão friccional de atrito que vai diminuindo essas velocidades, de maneira que eu tenho diferentes velocidades, um verdadeiro perfil de velocidade que ocorre por conta do aparecimento desses depletores energéticos, né? Dentro do... É como disse o Madruga, né? Deve ser culpa dos energéticos, né? Então, como diz lá. Então, é isso mesmo, nós temos a depleção da energia de carga, aparecendo aí a perda de carga e transformação em calor, né? Porque essa rugosidade vai
e a viscosidade do tubo, então, a viscosidade do líquido e a rugosidade do tubo, vai diminuindo essa velocidade ao longo do perfil da seção transversal, alterando as velocidades, né? Então, aí, de um lado, como é que se comporta nos tubos lisos, nos tubos rugosos, como é que se comporta num contexto em que eu tenho um escoamento laminar, em um contexto em que eu tenho um escoamento turbulento, e agora, que é o que nós vamos ver depois, está aqui, né? Falamos muito, então vamos deixar para a próxima aula para a gente só fechar esse mesmo assunto com o escoamento transicional, que é a fórmula famosa de Colebrook-White, os dois pesquisadores, e que tem aplicação lá na hidráulica prática, né, junto com as demais fórmulas das tubulações comerciais, que é a fórmula de Hazen-Williams, Manning, Darcy Weisbach e outros, que têm fórmulas práticas para projeto de dimensionamento de canalizações fluindo tanto liso como rugoso, escoamento com seção livre e escoamento com conduto forçado, ok? Então, até a próxima oportunidade, se Deus permitir.